Sobrevivência física e independência mental e ética. Essas motivações servem para libertários de qualquer nação. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Estação Verão, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Quintessência. Nas primeiras semanas da guerra na Ucrânia, o mundo estava focado na fuga de milhões de mulheres ucranianas. E esse fluxo de refugiados se tornou a migração europeia de maior escala desde a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, houve um fluxo em menor escala e tão importante quanto, envolvendo um êxodo da Rússia. Foram duas ondas principais de saída. A primeira ocorreu logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a segunda após setembro de 2022, quando Putin anunciou a mobilização de 300 mil soldados para a guerra. Mais de 1,5 milhão de russos fugiram para o Cazaquistão desde o início da invasão, conforme reportado por um jornal local. Isso por si só já levou ao aumento em 25% dos preços dos aluguéis de apartamentos de um cômodo. Esse número de russos em fuga, de fato, não é tão grande quando comparado aos 5 milhões de refugiados ucranianos distribuídos pela Europa. No entanto, a decisão de deixar sua pátria envolve cálculos completamente distintos. Primeiro, a Ucrânia é o país invadido e, portanto, as pessoas fugiram devido à completa destruição material da vida com os mísseis e tanques do Kremlin. Já os civis russos fogem por 3 motivos diferentes. O primeiro é escapar da mobilização militar. O segundo motivo é a conservação da própria individualidade e a preservação do pensamento independente, o que vem sendo sufocado no país. E o terceiro é uma questão de ética, em não contribuir com uma nação que deporta crianças ucranianas para os campos de integração localizados ao longo de toda a vastidão da Rússia. Abordando o segundo motivo, desde o início da invasão, Putin recrudesceu as restrições à liberdade de expressão. Isso incluiu o fechamento de veículos de comunicação que ainda gozavam de alguma independência editorial e a prisão de qualquer pessoa que ousasse usar o termo guerra para se referir à invasão. Houve até prisão por associação, como o recente caso de Alexei Moskaliov, que foi condenado à prisão porque sua filha de 13 anos fez um desenho anti-guerra na escola. O regime também aumentou a vigilância da internet através da agência Roskomnadzor. Conteúdos considerados uma ameaça aos ditos bons costumes russos e à estabilidade do governo são censurados. Isto é, Putin inibe a expressão da individualidade dos cidadãos e persegue os dissidentes políticos. Essa supressão das liberdades individuais é prejudicial não apenas para a integridade física dos perseguidos, mas para toda a economia da nação, pois afasta investidores privados e refreia o desenvolvimento econômico. Além disso, a censura inibe a evolução intelectual e criativa da sociedade, o que, por sua vez, também é algo danoso no longo prazo. Isto é, ao se limitar o capital humano, limita-se também a capacidade inovadora do país. Cria-se, então, um círculo vicioso em que a economia só pode piorar. Assim, o indivíduo teme se expressar, teme o futuro da economia, e no horizonte, o futuro político da Rússia se apresenta cada vez mais tenebroso. Qual a razão de permanecer num lugar onde é difícil encontrar o mínimo de esperança? Basta um olhar acurado para ver que os atores da política russa não são verdadeiramente partidos políticos organizados ou famosos da sociedade civil, mas gangues de oligarcas controlados pelo Kremlin e que comandam vários núcleos de poder. E com o andamento da invasão e com o culto à violência promovido pela TV estatal, os senhores da guerra, como o dono do grupo Wagner, foram alçados a aspirantes às posições políticas no país. Esse fato é revelador, pois a glória no campo de batalha se tornou mais importante para a política do que uma visão de futuro. Alguém sabe dizer quais os planos o Prigozhin teria para a Rússia? Isso mostra também que a sociedade civil russa está moribunda e não é capaz de reagir a um Estado agigantado que domina toda a vida política da federação. E nesse cenário, quanto mais sórdido, bruto e pobre de espírito for o sujeito, mais ele sobe na escada do poder. E assim, a vida humana passa a ser cada vez mais barata e dispensável perante o status quo. A desolação dos indivíduos é real. O citado Jornal do Cazaquistão explica que os russos sempre viram os cazaques como pessoas de segunda classe, uma nação inferior. Essas noções são derivadas do ranço imperial e soviético ainda difundido na sociedade russa. A fuga de mais de 1,5 milhão
milhão de russos para o Cazaquistão só seria possível numa situação de total desesperança. E a desesperança é a dúvida da própria capacidade humana em superar desafios. Sensação que pode ser causada pela opressão de um Estado totalitário, como é o caso russo. Isso é mostrado na obra 1984 de George Orwell, em que Winston Smith, após sessões de reeducação, renuncia aos seus pensamentos independentes e se adequa à personalidade de zumbi adorador do Partido Socialista. Portanto, a luta do indivíduo russo não é apenas pela sobrevivência econômica, mas pela sobrevivência espiritual dentro de um regime tirânico. O Kremlin vem promovendo ações coordenadas visando controlar a própria consciência dos cidadãos, utilizando a propaganda estatal ao estilo orwelliano. Nesse sentido, o principal apresentador da teletela russa, Vladimir Solovyov, transmitiu sua mensagem de Ano Novo nas seguintes palavras, implorando que os jovens se alistassem para o esforço da invasão. A vida é altamente superestimada. Por que temer o que é inevitável, principalmente quando vamos para o céu? A morte é o fim de um caminho terreno e o começo de outro. Não deixe que o medo da morte influencie suas decisões. Essa zumbificação dos indivíduos, que devem abraçar a morte por uma guerra sem sentido, é o ápice do niilismo de Putin. Seu projeto de poder de sufocar a individualidade e alimentar o ressentimento usando a TV não poderia ter dado num resultado diferente. Aqueles que ainda não viraram carne estatal e que possuem os meios de fuga estão procurando qualquer saída do país. Quanto ao terceiro motivo da fuga dos russos, diversos jornais haviam relatado o sistemático sequestro de crianças ucranianas antes mesmo de o Tribunal Penal Internacional ter emitido o mandato de prisão para o Putin. Esse sequestro é uma violação do artigo 2 da Convenção sobre Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948 e também é uma violação do Estatuto de Roma, que é o Tratado de 1998 que rege o Tribunal Internacional. Esse documento reconhece a transferência forçada de crianças como um dos atos que compõem crime de genocídio e crime contra a humanidade. Foram registrados pelo menos 43 campos de reeducação para crianças ucranianas, 12 deles agrupados ao redor do Mar Negro, 7 na Crimeia ocupada, 10 distribuídos por Moscou até Ekaterimburgo, 11 em cidades a mais de 1.000 quilômetros da fronteira da Ucrânia, 2 na região da Sibéria e, finalmente, um no extremo oriente da Rússia em Magadan, já perto do Oceano Pacífico. O objetivo dos campos é a reeducação política. Os campos foram anunciados pelo Kremlin como programas de integração com o intuito de inserir as crianças, a história e a sociedade russa, ou seja, uma verdadeira reeducação ao estilo orwelliano. Putin nomeou pessoalmente as figuras envolvidas no programa, inclusive Maria Lvov-Babelova, líder da operação e que também teve um mandado de prisão expedido pela Corte Internacional. Ainda em julho de 2022, até a socialista Michelle Bachelet teve que reconhecer no Comissariado para os Direitos Humanos da ONU que a deportação das crianças ucranianas para a Rússia parecia não incluir etapas para a reunificação familiar ou respeitar os melhores interesses das crianças. Claro, enviar crianças para o extremo oriente da Rússia faz até os maiores entusiastas do estatismo perceberem que os interesses das crianças não são considerados durante a tomada das decisões. Só o Lula que ainda vê Putin e Zelensky como iguais. Mas ele sempre foi um caso perdido. Ou alguém esperava algo diferente dele? Se por um lado o mandado de prisão do Tribunal Internacional não produzirá a efetiva prisão do criminoso Putin, por outro, ele já gerou desconforto no Kremlin. O vice-presidente do Conselho de Segurança, Medvedev, fez suas ameaças, claramente ressentido com a decisão. Segundo ele, todos caminham sob Deus e mísseis. É bem possível imaginar o uso direcionado de ônix hipersônicos do Mar do Norte no prédio do Tribunal de Haia. Infelizmente, não pode ser abatido. Medvedev complementa dizendo que a OTAN não faria nada porque tem medo da Rússia. E finaliza afirmando: então, juízes do tribunal, olhem atentamente para o céu. Essas ameaças beiram o ridículo e demonstram mais uma vez que o regime russo é formado por homens covardes que precisam reafirmar que são os machões o tempo todo. E por isso, o motivo número 3 da fuga de indivíduos da Rússia é a ética. O Kremlin sequestra crianças e as envia para campos de integração, tentando reeducá-las de forma estatizante, e ainda ameaça jogar mísseis no tribunal que julgou a investigação. Dessa forma, nenhum libertário poderia jamais contribuir com tal regime. Assim, enquanto a Ucrânia possui
possui uma sociedade vibrante, politicamente ativa e que depois até um presidente em 2014 com a ajuda de protestos populares, a Rússia tem uma sociedade morta. Enquanto o líder ucraniano é um popular comediante que olha para o futuro, o líder russo é um criminoso covarde que não visita nem as suas próprias tropas e está preso num passado imperial de conquista e anexação de terras. É evidente que Putin se sente ameaçado pela possibilidade de uma Ucrânia livre que não se subordina a ele, pois ele bem sabe que o sucesso ucraniano pode ser justamente a fonte de inspiração para ressuscitar a sociedade civil russa e ameaçar o seu reinado. E quanto aos libertários russos, só resta fugir enquanto há tempo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!